Fala pessoal, vamos lá começar o nosso Balanço Geral nesse sabadão. Muito obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Já estamos no ar e pode avisar todo mundo. O nosso Balanço Geral especial de sábado, sempre trazendo informações para vocês que estão em casa. Onde você está? Está aqui em Ribeirão Preto. Muito obrigado pela sua audiência. Se você estiver em qualquer cidade da nossa região, pode mandar mensagem, afinal de contas, 993054405. Se tiver via Play Plus, você está no Brasil inteiro. E pode acompanhar a gente aí nas redes sociais também. Deixa eu ver a música que escolheram aí para hoje. Jota Quest, o show deles é muito bom, hein? Quem viu, hein? Bom contar sempre com a sua audiência. Nosso grande cinegrafista, o Juninho na 01. Aqui o nosso grande Doquinha na 2 também. Dá só uma balançadinha de leve, mas não balança muito não, filho. Ô Doquinha, mas você economiza uma balançada aí, meu amigo? Só deu uma pro lado pro outro, nem deu pra ver. Obrigado pessoal lá de cima do nosso Twitter e vamos que vamos. Muito bom a gente contar com você nesse sabadão e espero que você tenha passado aí uma boa semana. Vem com a gente, porque o programa tem muita reportagem boa, muita coisa legal. Aliás, mês de maio já chegando ao fim, né? E as festas, então, aquelas festas juninas já começam a agitar o calendário, o comércio e muito mais. E você vai ver ainda que uma pesquisa do Hospital das Clínicas aponta que excesso de proteína e restrição calórica podem levar à osteoporose. Você sabia disso? Fica fazendo aquelas dietas todas, não, preciso perder peso, cuidado com o que você faz aí, porque você vai arrumar mais um problema, hein? Então. E tem aí do Momento Fofura, sensacional. Você vai conhecer o Coiote. Coiote é o primeiro cão a saltar de paraquedas no Brasil. Sensacional, você não pode perder. E claro, tem ainda o nosso Momento Celebridade. Eu vou pedir para você mandar sua mensagem no nosso WhatsApp 993054405 e pode participar com a gente. Sua denúncia, seu vídeo, o que você quiser sugerir pra gente, fica muito bem à vontade para fazer o que você quiser, mandando a sua mensagem. Combinado? Vamos lá, gente, atenção. Eu já vou abrir aqui o nosso Cidade Alerta, porque maio está chegando ao fim e as festas típicas de junho já movimentam o comércio, né? Geram empregos, reúnem famílias, sabe aquela coisa? E assim vai. Colocaram a musiquinha? E faltou só colocar umas bandeirinhas aqui, né, Geraldo? O senhor não fez bandeirinha, vou colocar uma bandeirinha aí, ué. Muita gente faz questão de chapéu de palha, roupa tradicional e, claro, aquelas comidinhas típicas que são sensacionais. Essa é uma tradição, né, que tem aquecido, inclusive, o comércio da cidade de Ribeirão Preto e de toda a região. E prevê, inclusive, um aumento de 30% nas vendas este ano. Põe na tela do nosso balanço, vai lá. Elaine veio buscar uns mimos para a festa junina das crianças na escola. Eu vim comprar um chapeuzinho de festa junina para o amigo da minha filha. E o que eles pediram para você vir aqui? É para mim vir escolher um chapeuzinho bem bonitinho de festa junina para ele dançar na escolinha. É tempo de dançar quadrilha e as lojas comemoram. E quem diria que as festas juninas se tornariam tão importantes quanto o Natal para o comércio? Pelo menos aqui nesta loja o movimento deve crescer até 70% em relação aos dias comuns. E a gente não está falando só de chapéu de palha, não. A gente está falando também de coisa gostosa e eu mesmo já vou garantir aqui a minha paçoquinha. Inês gosta muito das guloseimas dessa época. Ela veio comprar algumas para o cardápio da festa em família. Vai ter o bolo de fubá, que não pode faltar, né? E pipoca. O amendoim. Pelo jeito a senhora gosta bastante aí do amendoim. Muito bom. Aliás, as festas juninas caseiras estão na moda. Festinhas familiares, esse é os que mais saem. Mais vende, o pessoal gosta muito, as datas comemorativas, assim, principalmente agora a festa de São João, né, as festas juninas, vende bastante. Em Ribeirão Preto, cerca de 1.240 estabelecimentos devem se beneficiar com os arraiás, principalmente nos setores de alimentos, fantasias e acessórios e fabricação de doces. A expectativa da Associação Comercial e Empresarial é de um aumento de 30% nas vendas em média, com possibilidade de geração de empregos. As pessoas precisam de monitoramento, vamos supor, na festa junina acontece muita coisa ao mesmo tempo.
ela acontece. Ela tem a música, ela tem a comida, ela tem as atrações, ela tem os monitores, ela tem o guarda. Então ela acaba gerando muito emprego nesse momento também, que seria para nós um segundo Natal. Uma boa dica é a do Alessandro. Ele é de Dumont e costuma pesquisar antes de comprar os ingredientes para as festas que ele promove com os amigos. Tem que pesquisar na loja, porque de uma loja para outra chega a dar de 100% de diferença de preço. Lembrando que essa festança toda se estende para o mês de julho, quando deve acontecer o segundo arraiá da Associação Comercial, na Praça Carlos Gomes, com parte dos recursos destinada a instituições de caridade. É uma data tão importante que nós mesmos da Associação Comercial, nós já vamos fazer o segundo arraiá, que é na Praça Carlos Gomes. O ano passado foi um sucesso, em torno de 4.500 pessoas, e esse ano a gente espera que ela tenha mais de 5.000 pessoas nos 3 dias de festa. Sejam em quermesses, na escola ou em casa, as festas juninas e julinas vão fazer a alegria do comércio e dos frequentadores, ansiosos pelos pratos típicos. O que você mais gosta de comer nessa época do ano? O milho e a paçoquinha. Esses não dá para deixar passar, né? Esse não, e chocolate quente. Todo mundo gosta, todo mundo. Aí cada um leva um prato e fica aquela festança só, uma delícia. Vai lá, pessoal, você sabe que essas festas juninas são bem interessantes, né? Ô, Gerard, traz pra gente aqui, vai, um pouquinho do que o pessoal costuma fazer nessas festas. E tem cada coisa boa, né? Os docinhos, as coisinhas de bebê, olha isso. Bom demais. E aí, me fala aí, o que você comeria na sua festa junina aí? O que você mais gosta de aproveitar num momento como esse? É gostoso demais, né? Escreve no nosso WhatsApp aí, 99305-4405 e conta pra gente como é que você faria a sua festa junina mais legal do mundo. Fala aí. Ó, mudando de assunto, agora nós vamos falar de um esporte radical onde o surfista troca a prancha por um par de tênis e o mar por uma montanha. Olha, eu dei uma olhada nessa reportagem, mas eu vou falar uma coisa pra você. Ela parece ser bem divertida, com muita adrenalina, mas apesar dos riscos, a modalidade ficou conhecida, como você viu aqui, surf na montanha. Deixa eu dar uma olhada aqui, vamos ver. Quer dizer que o cara vai e começa a descer no morro assim. Ó o perigo, gente. O cara tem que ter habilidade, hein? É essa modalidade, tá vendo? Surf na montanha faz maior sucesso há mais de 50 anos. E olha, nas últimas semanas se tornou uma febre de curiosos nas redes sociais. Traz pra mim aqui, vamos ver, vai lá. Uma praia com 700 metros de extensão e águas cristalinas com direito a uma piscininha. Mas, para essa galera, o que chama a atenção mesmo está do outro lado. O costão de 217 metros de altura. Grande onda de 660 pés. Ó, fome com vontade de comer. Vamos nessa! Para praticar esse esporte, não precisa se molhar. A prancha é deixada de lado. E a maré que impulsiona o atleta é a força da gravidade. Hoje a nossa aventura é nas alturas, diretamente da praia de Itacoatiara, em Niterói. Vamos descobrir que onda é essa de surf nas montanhas. Para entender essa história, procuramos um cria da praia. Tiago Jatobá, de 22 anos, surfista de bodyboard. Nas últimas semanas, ficou conhecido por outro esporte. E eu subi, o pessoal me perguntou, pô, e aí, mano, como é que desce? Aí eu falei, meu irmão, desce surfando a montanha, tá ligado? Aí eu gravei um vídeo surfando a montanha e deu a repercussão que deu. Rapaziada, vamos surfar nessa montanha aqui. A gente vai descer correndo, deslizando a montanha. Somente em uma rede social, o vídeo teve mais de 4,5 milhões de visualizações. Só que nem todo mundo entendeu muito bem do que se tratava. Achavam que eu tinha inventado e também, tipo, falaram como se fosse... Falavam, assim, quando eu fazia... E falava, pô, isso aqui é perigoso e tal, a galera ridicularizou, entendeu? Falou, pô, que isso, perigoso, você tá descendo correndo aí uma montanha, eu fazia isso quando era criança. Da
Talvez seja a habilidade dessa turma radical que faz o impossível parecer simples. Você vai descendo, você vai pegando ali o gosto pela coisa e quando você vai ver, você já está correndo, começando a tentar outras coisas, entendeu? Já vai deslizando e aí a gente vê. E por que não deixar ainda mais arriscado? Eu tava pensando assim de alguma forma para mostrar para as pessoas que realmente a parada é perigosa. Por que eu não posso colocar uma garrafa PET no tênis também para variar ali o surf na montanha, né? Vai deslizar mais. Vai deslizar mais. Aí eu pensei, pô, essa é uma forma de eu estar chamando a atenção ali da galera pra galera ver que o bagulho é de verdade mesmo. Mas você não indica? Não indico. Mas eu já tive uns raladinhos no joelho, na mão, deixei uns pedaços de pele aí na perna. E pra quem pensa que o surf na montanha é só uma modinha de internet, tá muito enganado. Conheçam o Serjão Bicho Solto, o cara que inventou o esporte há mais de 50 anos. Surf na montanha, Itacoatiara, Niterói, Brasil! Ihu! Qual que era a tua ideia? Era fazer uma descida com um pouco de manobra, com um pouco de velocidade? Como que veio esse estado? Pegou a sacada, manobra, estilo, resistência e velocidade. Uma história que começou em 1972 e teve momentos de glória, com direito à competição com patrocinador e campeão mundial, que exibe orgulhoso a recompensa pela vitória. É a mesma coisa você com surf. Você não vai chegar lá em Nazaré, vai pegar uma prancha de surf, vai pegar um colete salva-vidas, uma roupa de borracha e vai entrar dentro d'água, né? É a mesma coisa aqui na nossa onda, são 217 metros de onda. Então é sempre muito importante você estar com pessoas que conhecem, com pessoas que são instruídas, são treinadas, são preparadas, estão prontas para te ajudar caso aconteça alguma coisa. A modalidade não é regulamentada. E só por isso, né, já tem um grande problema que é a falta de uma obrigação de equipamentos de proteção. Então a gente, nesse esporte, você não tem capacete, cotoveleira, joelheira, isso realmente aumenta o risco de acidente. No ano passado, em 2024, a corporação atendeu 127 ocorrências de pessoas que se acidentaram em encostas e em montanhas, muitas delas praticando esportes como esse. Por isso que é importante dar o alerta. Nossa equipe se aventurou também, numa versão, digamos, iniciante. A gente não tem noção quanto é íngreme e esse tipo de rocha não tem muito apoio. Chega aqui, bicho solto. Quase que eu arrependi, né? Quase que eu vou para atleta. Esse repórter é bom, do ofegante, cara. Foram 50 metros. E quem achava que a subida era a parte mais difícil, vamos combinar que eu tô bem longe de deslizar nessa onda aí. Vamos lá, opa. Vale a pena conhecer? Vale a pena conhecer e quem conhecer não vai deixar de vir, que vai estar aqui todos os dias e fala, nossa, por que eu não fiz antes? Você incentiva o seu filho a praticar o surf na montanha? Sim, claro, é um esporte maravilhoso, né? Eu quando era mais jovem me arrisquei, ia lá no Camaleão, fazia o 8 ali. Agora é mais difícil um pouquinho, né? Agora é só cuidar dele e ver se ele vai. Se ele for mesmo, eu vou atrás. O Miguel segue seus passos hoje, então. E o Sérgio também. Isso, exatamente. Nossa, quem duvidou daquele 1972, em 2025 está dizendo, caramba, o esporte cresceu. E apareceu, porque está divulgado pelo mundo todo. É o surf na montanha, Itacoatiara! Então, e olha só, você que fica fazendo a sua dieta aí, todo mundo já chegou a fazer alguma coisa, né? Ah, Paglino, eu vou cortar carboidrato, eu vou comer só proteína, eu vou comer só aquilo outro e tal, e começa a dar um resultado. Toma cuidado, porque a coisa é complicada. Você está vendo o que nós estamos mostrando aqui?
Você vai entender daqui a pouquinho nessa reportagem. Mas o que eu quero te alertar é o seguinte: uma dieta cada vez mais popular entre quem quer emagrecer e sem perder massa muscular pode estar colocando em risco a saúde dos ossos. Por isso que você viu ali, na verdade, um retrato de um exame, né? Um estudo realizado no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto revelou que excesso de proteína aliado à restrição calórica pode levar à osteoporose. Uma pesquisa, inclusive, feita com base em padrões alimentares bastante comuns hoje em dia e traz um alerta importante: perder peso de forma errada pode custar caro para o corpo. Foi no ar. A fratura de uma das vértebras da coluna foi devido à osteoporose, uma doença que deixa os ossos frágeis e pode ser causada pelo excesso de proteína. É o que revela um estudo realizado no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. Embora a restrição calórica ela promova a mudança de perfil, né, a mudança da composição corporal, então ela diminui a gordura corporal, ela também diminui a massa óssea. A pesquisa foi feita com 3 grupos de ratos fêmeas com diferentes padrões alimentares. O primeiro grupo recebeu uma dieta equilibrada. O segundo grupo teve uma restrição de calorias de 30%. E o terceiro grupo, uma restrição de calorias de 30% e aumento de 40% de proteína. Depois de 2 meses, os resultados mostraram que a dieta rica em proteína ajuda a preservar os músculos, mas prejudica os ossos. Quando a gente aumenta o conteúdo de proteína, a gente acentua a perda de massa óssea por 2 principais motivos. Principalmente porque há uma proliferação maior de células de reabsorção óssea quando o conteúdo de proteína está aumentado em condições de restrição calórica, e também ao aumento da adiposidade na medula óssea. Então, esses 2 parâmetros nos mostraram que o aumento do consumo de proteínas, quando eu tenho energia restrita, ele não é tão benéfico para a massa óssea, apesar de promover a diminuição da gordura corporal. O trabalho foi motivado por uma dieta cada vez mais comum. A combinação de poucas calorias com aumento de proteínas para pessoas que querem emagrecer sem perder massa muscular. Hoje, a nossa sociedade valoriza a magreza. Então, você tem uma busca por uma questão de tanto de saúde como questão de estética, procurar ter o peso normal ou um peso magro. O estudo comprovou que a dieta com alto teor de proteína aumenta a gordura na massa óssea e amplia o risco de osteoporose. A doença pode ser descoberta por meio desse aparelho que mede a densidade dos ossos. Em Ribeirão Preto, a fila de espera pelo exame no SUS é de 2 anos. Existe uma preocupação nessa perda de peso que tem sido bem-vinda e está sendo alcançado com esses novos medicamentos, é que a pessoa perca massa gorda, mas que preserve a massa muscular e também a massa óssea. Vou lhe dar um exemplo: a cirurgia bariátrica, onde as pessoas às vezes perdem 20%, 30% do peso, mas depois de alguns anos, quando a orientação não é bem feita, a fratura passa a ser uma ocorrência frequente. Então convidamos a nutricionista Luzânia para mostrar como deve ser uma dieta equilibrada. Esse é o prato que a nutricionista montou, olha só: carne, arroz, feijão, folhas e legumes. Esse é o exemplo de um prato equilibrado. Mas por que será, hein? Luzânia, explica pra gente por quê. Sim, esse prato aqui, ele tá bem equilibrado. Por quê? Vou falar em 3 partes. Então, primeiro, eu dividi o prato aqui em legumes e verduras. Então, folhas, por exemplo, couve, aqui rúcula ou alface, e legumes. Então, cenoura, chuchu, quiabo. Então, a metade do prato, ele tá rico em fibras, vitaminas e minerais. A outra metade do prato a gente divide em 3 e a gente coloca 1/3 de cada grupo. Por exemplo, 1/3 de fontes de proteína, que pode ser carne vermelha com pouca gordura, frango, peixe ou ovo.
1/3 de carboidrato, que pode ser arroz, batata, macarrão, mandioquinha, alguns exemplos. E 1/3 das leguminosas, que pode ser feijão, lentilha ou grão de bico. Então, juntando o prato, ele está completo, tanto em questão de macronutrientes, que é proteína, carboidrato e lipídios, quanto questão de vitaminas e minerais e fibras. O estudo acende um alerta para quem segue dietas da moda ou muda a alimentação por conta própria. Fica um alerta no sentido de procurar sempre um profissional habilitado, um profissional de saúde, um nutricionista, que possa calcular, orientar a dieta de acordo com o estilo de vida, de acordo com os parâmetros de composição corporal da pessoa, e da idade também, né, em relação à fase da vida que a pessoa está vivendo, porque quando você tem uma dieta equilibrada e saudável, você também tem que pensar em preservar não só um tipo específico de composição corporal, mas preservar como um todo, né, tanto a massa muscular e o tecido ósseo, que trazem benefícios para a saúde quando estão em equilíbrio, em condições ideais aí. Você vê que cada coisa, né? A gente vai tentando fazer dieta para tentar dar uma melhorada no nosso corpo e aí acaba encontrando outros problemas, né? Põe para mim aqui o prato ideal. Não tem jeito, gente. É assim mesmo que funciona. Você tem que fazer uma alimentação balanceada. Aqui você tem uma carne, tem um arrozinho, tem um feijão, tem legumes, tem folha, coloridinho desse jeito. Não tem como fugir. Eu acho que essa é a regra, o que vai aí de acordo com a sua idade, dando uma dosada, tudo que a gente precisa, né? Deu até água na boca isso aí. Tá bonito o prato, não tá não, Doquinha? Ó, próximo assunto do nosso balanço. Segura aí, porque essa história é super bacana e emocionante. Eu quero dividir com vocês, porque tem uma criança de 2 anos de idade que ela se perdeu numa mata. Olha aqui, ó. Eu tenho a história que aconteceu lá em Humaitá, de um garotinho que se perdeu. Você tem a neguinha e o meninão. E o que aconteceu? Esse garoto, ele acabou se perdendo no meio da mata. Só que ele conseguiu sobreviver por causa da ajuda dos 2 cães que ficaram ao lado do garoto, no meio da mata, por várias horas. Para você ter uma ideia, foram 16 horas de desaparecimento e até que as pessoas encontrarem os 2, né, os 3, na verdade, o garoto e os cachorros. A história é emocionante, porque a equipe de salvamento conseguiu chegar porque avistou patas dos animais, depois o garoto. Só que, para a sobrevivência, o garotinho pode ter sido protegido a todo momento por esses 2 cães. Traz para mim aqui, na tela do nosso balanço, põe no ar. Esta é a história do Jorge Estevão, da Neguinha e do Meninão. Eles vivem no município de Humaitá, no Amazonas, a 685 quilômetros de Manaus, e deram um baita susto na família. Momento de muita aflição. Tudo aconteceu na casa da avó do menino, no distrito de Realidade, uma área rural cercada de lavouras de café. Era terça-feira. Por volta das 3h30 da tarde, a avó foi buscar suco dentro de casa. O menino, de 2 anos e 8 meses, ficou brincando com os cachorros no quintal. Sem que ninguém percebesse, ele e os cachorros saíram em direção à lavoura de café. A gente achou que ele estava na casa da vizinha, aqui do lado, que tem as crianças. Eu fui ver, não estava lá. E a gente percebeu que os cachorros não estavam aqui. A gente começou a procurar no meio dos cafés aqui. Minha mãe foi lá para trás, meu padrasto também, meu irmão. A gente procurou por volta de uns 30 minutos e não achou ele. O tempo passou, o sol se pôs e nada do menino aparecer. Eu já estava achando que tinha alguém sequestrado ele. A família registrou o boletim de ocorrência, chamou o Corpo de Bombeiros. Quando era meia-noite, eles chegaram aqui, debaixo de chuva, 3 bombeiros ainda fizeram busca ainda. Fizemos uma busca em torno lá de fossas, de poços de água que tem lá no sítio. Nós não achamos, então eliminamos essa possibilidade dele ter caído em algum buraco. Foi uma madrugada longa e triste. Aí que bateu o desespero de ele passar a noite e não achar ele sozinho. E aí, sem se alimentar, desabrigado ao relento, e aí a chance grande dele entrar em colapso devido ao frio era muito grande. Ninguém dormiu, todo mundo ficou em claro. Quando
Quando o dia amanheceu às 5 da manhã, as buscas foram retomadas. Ele tem um alcance maior, da área maior. Os bombeiros entraram na floresta depois dos cafezais e viram pegadas de cães. Mais à frente, quando eu fiz o retorno em torno desse córrego, é tipo uma ilha lá, e aí eu avistei um dos cães tentando atravessar. Pode ser um dos cães do garoto. E aí mais à frente a gente foi, avistamos o outro cachorro e aí achamos o Estevão. Amarelinho tá aqui junto também. Eram 7h30 da manhã de quarta-feira, quando o menino foi avistado. Agora tá, filho. Tá aqui! Achou! Ele estava assustado, né? Nós chegamos próximo dele, os cães estavam protegendo ele, né? O bombeiro conta que Neguinha e Meninão não deixavam ninguém se aproximar. E aí os cães começaram a ruivar e fui devagarinho, calmando. Vem, bora pra casa, vem. Ele veio próximo de mim, eu abracei ele, tava muito frio. A gente tava aqui na beira do rio, ó. Quanto tá o cachorrinho aqui, ó. Em pé, cara. Olha o menininho aí. Já nos braços do bombeiro, o menino, que ainda está aprendendo a falar, disse apenas uma palavra: casa. E quando a notícia chegou em casa... Todo mundo começou a gritar. Aí, quando falaram que encontraram ele, e foi um desespero muito grande, que ele veio enrolado naquela roupa do bombeiro. Todo mundo já começou a chorar, achando que ele já tinha encontrado o corpinho dele, mas não, ele estava bem. A criança, que não tem nem 3 anos, ficou 16 horas perdida na mata. Enfrentou medo, chuva e frio. Que ele fala pouca coisa, que ele dormiu au-au, que fala dormiu com au-au, assim. E os cachorros? Os cães, ele tem essa característica de ser protetor, de ser guardião, de estar sempre ativo, estar ali vigilante. Os cachorros não são nossos, é do vizinho. Ele não sabe o que vai fazer, acho que vai ter que pedir uma guarda compartilhada. Tem explicação científica para a atitude dos cães ao proteger Jorge Estevão. Isso vem da relação milenar com os humanos e da capacidade que eles desenvolveram de perceber nossas emoções. Com as crianças, essa empatia é ainda maior, por elas serem mais frágeis. A qualquer sinal de perigo, os cães ficam mais cuidadosos. Os cães, por instinto, eles são muito protetores, independente de raça, independente de tamanho, eles têm um instinto mesmo de proteger, de guiar os seres humanos e fazer tudo para que a família deles, a matilha deles ali, fiquem bem, né? Então ali os cães provavelmente identificaram que era um ambiente diferente, um ambiente de sobrevivência, e já identificaram a criança como parte da matilha deles. Então, com certeza, eles ligaram esse sistema de proteção porque eles ficaram muito tempo juntos ali. Então, qualquer barulho, qualquer movimento, eles faziam a proteção da criança. O que aconteceu nesta aventura é um segredo bem guardado entre Estevão, Neguinha e Meninão. Ninguém mais sabe se o menino bebeu água do rio, brincou ao pôr do sol ou simplesmente se distraiu admirando as estrelas do céu e depois caiu no sono. O Domingo Espetacular refez o caminho da aventura de Estevão junto com a mãe, o tio e um amigo da família. O trajeto de 1 quilômetro é difícil até para adultos. Ele veio aqui e aqui eu suponho mais ou menos que ele desceu esse carregador junto com os cachorrinhos. Como fizeram com o menino, os cachorros também nos seguiram. Isso aqui tava feio, que aí nós pegou para sair com ele. Tem um monte de gente, depois que achou, foi cortando de facão até. Aí veio o menininho, tava aí, ó. Aí pegou o menininho aí. Ó o menininho aí. Nós vamos lá ver sua mamãe agora, tá, filho? Daqui! Tão pequeno e com tanta história, Estevão pode mesmo se considerar um menino de sorte. Meus heróis de 4 patas. Agora aquele momento da gente dividir uma história interessante, uma verdadeira história de amizade inusitada entre um rapaz e uma pomba. Dá uma olhada nisso aqui, ó, tá vendo? Bom, ele tá andando com uma motoca, tá ali, ó,
e de repente a pomba não sai do lado dele de jeito nenhum. Mas uma coisa interessante, Paglieri, por que ele está sem capacete? Não pode. Porque não é no Brasil, na verdade. Mas você vai entender essa história de amor entre eles nessa reportagem. Um rapaz e uma pomba que vem conquistando os corações de todo mundo. Põe no ar. No trânsito agitado do Cairo, capital do Egito, uma cena inusitada. Uma pomba branca voa junto a uma moto. A estrela desse voo se chama Bond, a fiel parceira de Ismael. O jovem de 23 anos é treinador de pássaros e ficou 3 anos desenvolvendo um método de voo livre, sem gaiolas e sem amarras. Mesmo com o risco de perdê-la, ele acredita que o carinho e a confiança são o que fazem a pomba sempre voltar. É interessante essa história, né? A interação entre o homem e os animaizinhos aí. Esse andando de moto no Cairo, inclusive, por isso que ele estava sem capacete, lá pode, né, pelo visto, e a pomba andando do lado. E tem a história, então, de bicho para bicho, vamos levar o cão, vamos mostrar o cão. Dá uma olhada nisso. É um pastor belga de Malinois. Dá uma olhada no capacete, toda a preparação. Paglieri, mas onde eles vão? É o primeiro cão no Brasil a saltar de paraquedas durante um treinamento de intervenção tática. Vamos ver como é que ele faz? Olha isso, ele entra na aeronave, tá lá e de repente salta e ele se diverte, viu? Quer ver só? Põe no ar. O Coiote embarca no avião junto com essa equipe da Polícia Militar de São Paulo. Ele vai preso ao tutor, um cabo da PM. As patinhas ficam suspensas. Além disso, tem essa máscara estilosa para proteger as orelhas, os olhos e o focinho. Assim, o cão fica pronto para a missão. O Coiote é um pastor belga Malinois. O salto acontece em Boituva, interior de São Paulo. Mas apesar do céu limpo, o grupo acaba passando por uma nuvem carregada de chuva. Todos os detalhes são analisados pelos policiais. Eles querem saber se o Coiote não apresenta uma mudança de comportamento depois de uma ação tão radical. E adivinha? Ele tirou tudo de letra. O Coiote está apto para participar de missões como saltos para libertar reféns ou salvamentos em pontos de difícil acesso. Sensacional, né? Coiote, gente. Eu gostei do capacete, eu gostei de toda a interação que ele teve. Se a gente for prestar atenção aqui, o cão tá tranquilo, tá sossegado. É aquela confiança que tem no tutor, né? Vai lá, ele já sabe, já treinaram várias vezes e é bem legal, né? O cachorro saltou numa boa, depois ficou tranquilo, né? Como se fosse assim, e aí, como é que vai ser a próxima aventura? Eles são assim. Parabéns ao pessoal aí, sempre fazendo treinamentos, inclusive para auxiliar em salvamentos, em ações, né? Em locais de difícil acesso. O animal serve para tudo, né, gente? Bom, uma fala de animal, a gente sempre fala de coisa boa, mas tem uma polêmica na história aí. A jaguatirica pituca foi criada como um bicho de estimação. Jaguatirica, já é complicado, né? Mas vamos entender essa história. Acabou apreendida pelo IBAMA. Você vai entender nessa reportagem que a gente traz agora no Balanço Geral. Com poucos dias de vida, a jaguatirica pituca foi resgatada por um casal. E desde então passou a fazer parte da família. A rotina ao lado da jaguatirica era exibida nas redes sociais. Nas imagens, o animal aparece circulando tranquilamente pela fazenda, em Aruará, no estado do Pará. Nas postagens, a jaguatirica aparecia interagindo sem nenhum problema com os animais domésticos da fazenda. E até mesmo com o gado. E gostava também de ficar dentro de casa e perto das pessoas. Foi justamente por causa dessas postagens nas redes sociais que uma denúncia chegou até o IBAMA. O órgão ambiental esteve na fazenda, avaliou a situação e a jaguatirica foi apreendida. O animal foi encaminhado para o CETAS, o Centro de Triagem de Animais Silvestres do IBAMA, em Brasília. Os maus tratos se configuram pela ausência de convivência dele com outros da mesma espécie,
pela convivência dele com animais domésticos, pela falta de contato dele com o seu hábitat natural, que é a floresta, e também pelo fato dele estar mal alimentado. Estava abaixo do peso. O IBAMA também informou que o objetivo é introduzir a jaguatirica na natureza de forma segura. Se isso, por algum acaso, impedir que esse animal retorne para a natureza, a culpa é de quem manteve o animal nessas condições agora. E nesse caso, o IBAMA irá dirigir esse espécime para um programa de reprodução em cativeiro para que a gente possa, no futuro, reintroduzir na floresta os filhotes dele. O IBAMA alega ainda que a jaguatirica vivia em condições de exploração da imagem em redes sociais, o que é um desserviço para a conservação da fauna e busca normalizar um crime ambiental. De acordo com a família que realizou o resgate, Pituca foi encontrada na mata, machucada, muito debilitada e já sem as presas. E por isso passou a ser cuidada em casa. Pituca, ela sempre foi bem tratada aqui em casa, bem cuidada. Nunca houve maus tratos. Isso aí a gente tem a consciência disso. Ela sempre foi bem cuidada. A família já entrou na justiça para pedir que Pituca seja devolvida. Seu Cleiton alega que a onça já vivia livremente pela região. Já estava passando 2 dias fora de casa, né? No habitat natural dela. Aqui na fazenda, aqui 360 graus ao redor da fazenda, floresta amazônica, né? Floresta intacta. Então, aqui é o habitat dela, né? A jaguatirica é um animal que aparece em vários tipos de biomas por todo o país. Possui hábitos noturnos e tem porte médio, com até 50 centímetros e pesa entre 8 e 15 quilos. Esta bióloga do Zoológico de São Paulo explica que é ilegal manter animais silvestres em casa, sem autorização dos órgãos ambientais, mesmo com a intenção de cuidar deles. O que é recomendável? Que esse animal silvestre que você recolheu ou que você encontrou, que você deu essa assistência, você entre em contato direto com a autoridade ambiental ou polícia militar ambiental para que esse animal seja conduzido a um centro de triagem e receba todos os cuidados necessários. A bióloga explica ainda que pode ser perigoso ter um animal como este em casa. No caso da jaguatirica, quando ele entrar em maturidade sexual, quando ele crescer, ele muda seu comportamento. Ele pode ficar mais agressivo, ele pode machucar as pessoas. Também, segundo a bióloga, retirar a jaguatirica do convívio humano é necessário para a própria sobrevivência do animal. Até a forma de alimentar, como a gente trabalha com a questão de saúde do animal é importante. Então, são as pessoas especializadas, veterinários especializados em animais silvestres, que de fato vão dar toda essa assistência. Um apelo que eu faço às autoridades envolvidas no caso, que analise o caso, né? Pensando no bem-estar do animal, na liberdade do animal, né? Que é o mais importante. E agora nós vamos mostrar como o cantor Amado Batista entrou no centro de uma polêmica. Uma mulher afirma ser filha do artista e já busca na justiça por um exame de DNA. O resultado da possível paternidade pode ajudar os médicos no tratamento para a suposta neta dele, que inclusive é portadora de uma grave doença. Conhecido nacionalmente por arrastar multidões, Amado Batista alcançou sucesso ao longo de quase 50 anos de carreira. 40 milhões de discos vendidos e músicas que fazem parte da vida de milhares de pessoas. Secretária, que trabalha o dia inteiro comigo. Aos 74 anos, o artista também tem conquistado o público jovem. Nas plataformas digitais, as músicas do cantor ultrapassam 3 bilhões de visualizações. Ele também é fazendeiro e empresário, vive em Goiânia e tem um patrimônio milionário. Juras que ouvi. A fama também colocou Amado Batista no centro de polêmicas. Pra que tentar me esquecer? Pra mim só tem você e o resto é solidão.
Nós estamos em Balneário Arroio do Silva, litoral sul de Santa Catarina. A história de uma moradora dessa cidade se mistura à trajetória de sucesso de Amado Batista. A mulher acredita ser filha do cantor famoso e agora tenta provar isso na justiça. Joyce Silva, de 41 anos, é estudante de enfermagem. Ela ouviu da própria mãe que é filha do artista e foi atrás dele. Procurei o Amado, expliquei toda a situação, chorei num áudio explicando para ele que o que aconteceu no passado fica no passado. Mas ele me disse que já fez vários DNA e tal, e fechamos por isso. Amado Batista é pai de 4 filhos. 2 de casamentos diferentes e outros 2 reconhecidos após exames de DNA. Recentemente, ele se casou com Calita Franciele, 50 anos mais nova do que ele. Meu nome é Gilmara. Por vergonha, Gilmara pediu para não mostrar o rosto, mas ela afirma que teve uma relação íntima com Amado Batista. Tudo que eu falei é realmente verdade, eu realmente tive um caso com ele. Em que nós ficamos juntos, uma noite fria. Para contar o começo dessa história, é preciso viajar mais de 250 quilômetros entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Em 1983, Gilmara visitou uma rádio no centro de Porto Alegre e conheceu Amado Batista. Eu me lembro como se fosse hoje. Aí a gente desceu no elevador, ele agarrou na minha mão, assim, a gente foi conversando de mão dadas até lá em cima, perto de uma lancheria. Conversa vai, conversa vem, com aquele jeitinho meigo dele, eu toda, né, guriazota, imagina, a gente teve um relacionamento e depois nunca mais. Simplesmente inesquecível. Pouco tempo depois, ela descobriu que estava grávida. Você, desde a gravidez, sabia que a sua filha era do Amado Batista? Eu sabia e não sabia. Eu tinha minhas dúvidas. Gilmara chegou a fazer um teste de DNA do namorado da época. Deu incompatível. Não, eu assumi sozinha, eu sempre fui a mãe, sempre fui o pai. E aí depois eu casei e tive um bom pai, bons anos para ela. A filha dela, que prefere ser chamada de Joyce, mas foi registrada como Josemara, nunca teve o nome do pai no documento de identificação. Joyce é mãe de Iago e Emily. Os dois têm 16 anos. Emily nasceu com uma mutação genética que aumenta os riscos de desenvolver câncer. É a chamada síndrome de Li-Fraumeni, causada por uma alteração no gene que protege as células de se tornarem cancerosas. Logo após o nascimento, Emily teve paralisia cerebral e desenvolveu crises convulsivas. E teve também meningite bacteriana. Resumindo, ela nasceu quase morta. Ela foi levada para o lado, tentaram reagir ela e foi levada direto para a UTI. Na UTI, ela já teve as primeiras convulsões e ficou em UTI isolamento. Nem os pais podiam tocar. Desde 2015, Emily é acompanhada no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, onde nasceu. Segundo o hospital, até hoje não há explicação médica para o quadro de saúde de Emily. Ela também tem 2 mutações genéticas ainda não identificadas. Se os próprios médicos dela não sabem me dizer o que ela tem, porque é algo desconhecido, eu fico de mãos atadas porque também não sei o que fazer. Por isso, o mapeamento genético, revelando as origens de Joyce, é tão importante. Chegou num ponto que a genética pediu o rastreamento do meu DNA, do meu genoma, para a gente poder comparar com o genoma dela, mas com os meus pais biológicos, para tentar distinguir até mesmo de quem vem a Li-Fraumeni. Todo dia a mesma coisa, tudo era sempre igual. É a partir desse ponto que a história de Joyce se cruza com a de Amado Batista. Ela precisa descobrir quem é o verdadeiro pai para que a equipe médica possa definir um tratamento para a filha. Há quase 2 anos, em outubro de 2023, Joyce entrou com um processo pedindo um teste de DNA em Porto Alegre, onde a mãe dela conheceu Amado Batista. O artista concordou em fazer o exame durante uma ida à capital gaúcha.
O resultado do DNA deu negativo, mas Joyce contesta porque o exame foi feito sem as condições adequadas. Não tinha EPIs, tinha muita gente dentro da sala. Ele ficou praticamente meia hora numa sala privada com os representantes que iriam analisar o DNA, isso está no processo. A Justiça do Rio Grande do Sul autorizou a realização de um novo exame de DNA, mas a família não conseguiu contato com Amado Batista. Me foi concedido o direito da contraprova. Estamos falando de um caso específico porque a minha filha corre contra o tempo, né? Eu não sei o dia de amanhã. O advogado de Joyce explica que se Amado Batista se recusar a fazer o exame, a Justiça pode declarar que ele é o pai. A legislação da investigação de paternidade possui um regulamento próprio e ali é possível sim o juiz adotar medidas para impelir esse possível pai a realmente fazer o exame, até numa situação extrema sendo declarada a paternidade mediante análise do conjunto probatório. O advogado diz que no caso de Joyce não cabe indenização. Só seria cabível se ele soubesse, né, de forma comprovada que era o pai e que sempre se ausentou da função. Então, não é o propósito, não é o desejo dela. O advogado de Amado Batista afirma que não houve qualquer irregularidade no exame de DNA já feito pelo cantor que deu negativo. A coleta foi feita junto com todas as partes e o resultado foi apresentado no processo, do qual ficou claro que ela não tem nenhum vínculo de paternidade com o senhor Amado. O laboratório que fez é o laboratório que faz todos os exames de DNA do estado do Rio Grande do Sul. O advogado diz que não recebeu nenhuma intimação para refazer o exame. Nunca existiu a negativa por parte do senhor Amado em fazer o exame. Não só desse processo, como de todo e qualquer outro processo do qual ele já foi intimado, cientificado para que o fizesse. Com certeza, se houver uma determinação judicial de um laboratório escolhido pelo juízo, ele vai fazer, com certeza. Você perguntou as horas, meio sem jeito no olhar. Joyce acredita que tem muitas semelhanças físicas com Amado Batista e fez estas montagens de fotos para mostrar isso. Os traços parecidos que Joyce aponta e o encontro rápido da mãe com o cantor são para ela sinais de esperança. Ao anoitecer, na beira da praia da cidade onde vivem, mãe e filhos lutam para tentar reescrever a história de Emily e seguir em frente. A única coisa que eu quero é a contraprova. O judiciário determinou, me deu esse direito. Acima de tudo, eu quero a minha filha viva e a saúde da minha filha. Vamos lá, pessoal. Você viu que delicada uma situação, né? Apesar de ter dado negativo na primeira, ela quer fazer de novo o exame. O importante é conseguir um tratamento para ela, né? Isso é muito triste. Bom, gente, deixa eu agradecer muito o carinho e a sua audiência aí. O Balanço Geral Especial de sábado fica por aqui.